Olá, 50 e muitas, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui no canal com a psicóloga Márcia Tique. Ela reside e atua em Santos, aqui no litoral de São Paulo. A Márcia é psicóloga clínica, conferencista, com especialização em sexualidade, terapia de família e casal e doenças psicossomáticas. Olá, Márcia. Primeiro, Olá, muito obrigada por você estar aqui. Mari, é um prazer falar para vocês, porque, como eu te falei no nosso primeiro bate-papo, eu adoro falar com mulheres, trabalhar com mulheres, porque nós somos como uma lousa em branco, e a gente absorve muitas questões que não nos pertencem. Isso acaba atrapalhando a nossa vida de uma maneira geral, ou pelo menos trazendo uma confusão. Então, na medida que eu puder ajudar nisso, eu vou ficar feliz. Tá bom. Marta, vamos começar então falando sobre mitos, verdades. Eu vou te fazer algumas afirmações e aí você me diz já se é mito, verdade, ou se depende, tudo bem? Porque é uma fase da vida da mulher que está cheia de dúvidas, né? Muitas mudanças físicas e emocionais, até por conta do climatério e da menopausa. Então vamos começar por aí. Verdade, mito ou depende? Todas as mulheres sofrem com baixa de libido após entrar no climatério? Mito. É mito, não é mentira, mas é um mito. Porque a questão da libido, eu gostaria de introduzir o tema, porque quando a gente fala para mulheres, parece que só vai falar de sexo, mas eu gosto muito de diferenciar sexo e sexualidade. Sexo é aquilo gostosinho de fazer entre duas pessoas. Às vezes mais, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? E às vezes sozinho, exatamente. Também. Mas eu gosto muito de falar de sexualidade. Sexualidade que, na verdade, é uma herança que nós recebemos de Eros. E Eros foi indevidamente colocado na prateleira do filme erótico e sexual. Eros é muito mais instinto de vida, alegria, movimento. Eros é joie de vivre, como diz o francês, é o prazer de estar viva. E quanto mais a gente alimenta a nossa sexualidade, independente de fazer sexo, independente de ter um parceiro, menos sintomas físicos a gente sente. Então, quando você me pergunta do climatério, existe sim alguns sintomas, porque tem transformações físicas. Sim. Mas isso está muito atrelado a como eu somatizo as minhas emoções. Agora, por outro lado, quero que você também fale se é mito, verdade, ou depende. O sexo após os 50 pode ser melhor, né, e deixa as mulheres mais livres porque elas não estão mais pensando ou estão mais preocupadas com a gravidez. Isso é uma verdade? Teria que ser 100% verdade. Porque além de não ter medo da gravidez, tem um domínio do seu próprio corpo, um conhecimento autoerótico. Mas isso não é 100% verdade, porque na educação sexual da mulher é muito limitada a liberdade que lhe é passada em relação ao seu próprio corpo. O corpo da mulher é de domínio público. Na medicina, na sedução, na relação com um parceiro. E é importante que até os 50, ou até antes, quanto antes melhor, a mulher se aproprie no sentido de propriedade mesmo, do seu próprio corpo. Dizendo não, dizendo sim e, principalmente, conhecendo as suas zonas erógenas. Porque é um grande engano achar que o erógeno, o prazeroso, o sexual está apenas nos órgãos genitais. É muito importante a gente ampliar essa consciência erótica do nosso próprio corpo, para que nós tenhamos mais liberdade de nos comunicarmos com a nossa sexualidade, dentro daquilo que eu falei no começo. Em relação a isso, eu tenho aqui até outra afirmação, que acho que a gente entra bem no que você está falando. Na maturidade,
a mulher alcança essa autossuficiência para obter o prazer sexual e, nesse sentido, um parceiro ou parceira tornaria-se dispensável. É claro, a gente está pensando no sexo, não na sexualidade, como você acabou de ressaltar, né? Mas, nesse caso, isso é uma verdade? Eu estou sempre na coluna do meio, né? Parece que eu não... Mas, veja bem, seria verdade se nós vivêssemos numa ilha. Mas nós somos seres afetivos, emocionais. A gente até consegue essa autossuficiência. Agora, se ela Mas é suficiente, é diferente, né? Nós precisamos do outro para uma troca afetiva, que também está linkada à sexualidade. Márcia, a próxima afirmação, eu queria até fazer uma colocação sobre ela. Eu descobri uma pesquisa de uma faculdade de enfermagem no Sul, e ela é bastante restritiva porque ela só dizia respeito ao universo ali das pessoas que trabalhavam na faculdade. Mas ela perguntava para mulheres e homens se eles sabiam a diferença entre o climatério e a menopausa. E essa foi até uma questão interessante, que entre as próprias mulheres existe essa dúvida, ou se coloca tudo muito junto, né? Então, a próxima afirmação é: os homens não estão preparados para lidar com o climatério, e nem as mulheres. Então, assim, eu estou te falando, colocando essa pesquisa, embora ela seja bastante, um universo bastante restrito, como eu te falei, parece que ela indica que existe desinformação entre uma coisa e outra. Olha só, é isso mesmo? Que a mulher tem que conhecer seu corpo erótico, a mulher não sabe diferenciar o que é vulva e o que é vagina. Como é que ela vai diferenciar o que é climatério e o que é menopausa? Climatério são aqueles últimos anos de funcionamento do ovário, que ele já vai falhando, vem alguns sintomas que podem ser trabalhados. Eu, como terapeuta sexual, viu, Mari, eu sou 120.000% a favor da reposição hormonal. E que também tem muito mito relacionado a ela, porque há 10 anos reposição hormonal era uma coisa. Hoje, com o avanço da tecnologia e dos medicamentos, a reposição hormonal ela é muito natural. E ela é indispensável para a qualidade de vida da mulher na menopausa. O que é a menopausa? É quando, de fato, os ovários cessam de produzir e não existe mais a menstruação. No climatério existe uma menstruação alternada, vem um mês, fica 3 meses sem vir, dá um pouco de calor, um pouco de secura vaginal, mas tudo pode ser controlado, sem que haja um distanciamento da vida sexual. Isso é muito importante, porque nós herdamos ainda, culturalmente, que a mulher era válida enquanto ela tinha capacidade de procriar. Né? Isso era da economia, né? Isso é um estudo econômico das civilizações. A mulher é que fazia o mundo andar, porque ela procriava. Já de alguns anos para cá, eu acredito que vem de uns 40 anos para cá, talvez 50, quando essas mulheres que estão vendo nasceram, a mulher já se realizou de outras maneiras e também foi vista como um ser capaz de ser útil à sociedade, de ter uma vida feliz, independente da maternidade. Porque o que acontece na menopausa é apenas a sensação do funcionamento dos ovários, da possibilidade de gestar um novo ser. Mas é o momento de reflorir a vida, porque, como nós vimos falando, a mulher está mais autônoma, ela sabe já o que ela quer, e se ela teve filhos, ela está liberta das responsabilidades, que é uma grande responsabilidade, gestar e criar. Então, é a hora da mulher florescer. A mulher de 50 hoje, você me perguntou se era mulher de 40, eu diria que é a mulher de 30. Aliás, nós estamos voltando 120 anos agora. Né? A mulher de 30 do Balzac era aquela que se descobria.
Hoje, a mulher de 50 se descobre tal qual, na liberdade, nos sonhos, nos desejos. E isso é muito mais do que uma primavera, né? É um reflorir intenso, é um resgatar sonhos, é um reviver aspectos que foram abandonados. Eu gosto muito da cultura do Rê, sabe, Mari? Porque se a gente conseguir fazer a nossa listinha do Rê, nós vamos identificar vários aspectos para resgatar depois dos 50. Para os homens, a única mulher na menopausa que ele viu foi a mãe dele. E ele rebaixa a sua companheira ao papel da mãe. Uma vez, sabe, eu sempre conto... Eu ia até comentar isso com você, quando você falou do papel de mãe, na verdade, socialmente, a mulher permanece, eu acho que sempre com esse papel de cuidadora, né? Mesmo que ela não tenha sido mãe, ela tem um pouco esse papel todo social de cuidadora. É esperado isso dela, cobrado isso da mulher. É esperado, mas não necessariamente tem que ser executado. Isso é uma grande briga, né, quando faz terapia de casal, quando o casal, de alguma maneira, fica desestimulado, é porque ela saiu do papel de mulher, de parceira. Então, geralmente, sabe como é que a gente recomeça uma terapia de casal? Começa voltando para o namoro. Vamos namorar? Como é que nós nos víamos? Mas eu só queria contar uma historinha, reforçando essa pesquisa que você apresentou. Em frente ao meu consultório tem uma cafeteria, uma padaria. E um dia eu estava entrando na padaria e vi um grupo de homens conversando, falavam alto, e um deles falando assim: pô, eu tô de saco cheio, porque minha mulher está na menopausa, e mulher na menopausa é um saco. Você não imagina a vontade que eu tive de entrar naquela conversa. Mas como a gente tem que... A gente tem que segurar, porque... o papel social, né? Afinal, eu sou uma senhora distinta, fiquei com aquilo atravessado. Então, a tua pergunta vem de encontro àquela resposta que eu quis dar naquele dia e que hoje você está me dando a oportunidade. Menopausa não é doença, climatério não é doença. E a mulher, via de regra, até por um aprendizado, é cultural, a transgeracionalidade na nossa vida, no nosso feminino, ela tem um poder arrasador, porque a gente critica a mãe e quando menos esperamos, estamos copiando e imitando a mãe, ou na fala, ou na postura, sabe? É muito forte isso, a transgeracionalidade do feminino. Então, depende muito como a mulher se prepara para viver isso. Hoje, muita mulher... E a mulher, geralmente, acho que não se prepara para viver isso. Não, é isso que eu ia falar. Muita mulher se prepara, por exemplo, hoje isso já é fato, para aposentadoria. Por exemplo, uma executiva, perto de se aposentar, ela vai fazer uma terapia para redescobrir os outros valores que ela não explorou. E também a mulher, no climatério, deve prestar atenção nesse momento da vida dela, não como término de algo, mas como a possibilidade de renascer para algo e buscar ajuda. E quando eu falo de ajuda, eu posso falar de psicoterapia, eu posso falar de discussões em grupo, posso falar de leituras, posso falar de ver lives como essa que você está propondo, sabe? É uma busca, mas não, o que acontece é ao invés de ser um desabrochar, é um fenecer. Mas eu sei te dizer que tem menos possibilidades de ter o fenecer uma mulher que desde jovem soube viver a sua sexualidade. Lembra que eu falei o que era sexualidade? Que é o seu poder feminino. Sabe aquele poder da bruxa de misturar pozinho e fazer uma poção mágica? Isso é do feminino, Mari. E quanto mais a mulher exercitou isso, que tem a ver com criatividade, tem a ver com liberdade, menos ela vai fenecer. Eu gostaria de sair um pouco desse nosso conforto, de que estamos aqui no Sudeste, né, conversando com mulheres que têm mais, talvez, condições de acesso a uma terapia, seja ela de reposição hormonal, ou para
melhorar aí as questões ligadas à emoção, né, as emocionais ligadas ao físico. Agora, e quando não se tem isso, não se tem condição, não se tem acesso, essa mulher que não vai conseguir nem conversar com seu parceiro ou parceira a respeito do que está acontecendo com ela, esse vácuo que a mulher cai, né, nesse momento do climatério, ou simplesmente dessa virada aí do meio da vida, que a gente chama assim, nem conversar com o parceiro, nem tem acesso ao psicólogo, à terapia de reposição hormonal. Aonde ela busca essa ajuda? Pois é. Ela tem que ir pelos seus próprios caminhos. E eu sempre digo, quando eu falo, eu gosto de manter, assim, como se a vida da gente, vê se você consegue entender, acho que fica claro, fosse uma linha. De um lado, nós temos Eros, que é isso que eu estou chamando de sexualidade, de vida, de força vital, de energia. Do outro, nós temos Thanatos, que é o deus grego da morte. E eu sempre gosto de dizer que nós estamos aqui na linha do meio. Para ir para Thanatos, é quase que um tobogã. Você se deixa levar e escorrega. Agora, para Eros, você tem que subir um degrau a cada dia. Ter a consciência de que você quer algo mais e subir o degrau. E esse algo mais está intimamente ligado à curiosidade, à criatividade, que são inteligências inatas. Não é uma inteligência aprendida. Historicamente, a menina não precisa ser curiosa. Ela tem que fazer o que o mundo preparou para ela. Quebrar isso, você vê, desde a descoberta da pílula anticoncepcional do século passado, anos 60, nós já estamos quase 70 anos dessa consciência de que a mulher é dona da sua própria história sexual, e o climatério, a menopausa, entra no sexual. Porque é a sexualidade, é vida, é Eros. Eu gosto muito dessa dicotomia, Eros e Thanatos. O que eu quero para mim? Eu quero viver. Então, vai subindo tua escadinha, minha filha. E não espere que ninguém te leve. Porque é um outro discurso da mulher. Ah, não estudei porque meu pai não deixou, eu não faço porque meu companheiro não permite. E isso não tem a ver com cultura, não tem a ver com inteligência, que eu vejo ainda esse tipo de discurso em executivas, em profissionais liberais. Por quê? Porque o que herdou está muito mais forte do que a força vital delas. As mulheres curtem a diversidade. Por quê? Porque isso amplia, isso enriquece. Porque o homem só se dá valor porque ele tem um pênis ereto e potente. Conforme ele vai envelhecendo, ele não consegue observar outras maneiras de ser homem, assim como a mulher está descobrindo. Outras maneiras o poder do homem está muito ligado a essa questão da muito virilidade. É falocêntrico ainda. E eles sofrem muito, viu? Eu acho, Mari, que independente dos desconfortos de menopausa, filhos que saem ou filhos que não existiram, ou vazios, a mulher de mais de 50 tem um sofrimento, eu não vou dizer que menor que o do homem, mas assim, se iguala ao do homem, só que o homem sofre calado. E sabe para onde ele vai? Ele não está na plateia de um concerto, de um teatro. Ele está atrás da telinha do computador, ou fazendo sexo virtual, que depois traz uma baita frustração, ou querendo sair daquela prisão que ele está. Em relação a essa questão clínica, da sua experiência clínica, e pensando que a mulher estatisticamente tem 2 vezes mais chance de ter depressão do que o homem, e depressão e ansiedade serem questões que não param de crescer, né, no Brasil e no mundo, eu gostaria de saber como é que está essa mulher da minha idade em relação à depressão na sua clínica. Aumentou? Olha, eu questiono um pouco essa pesquisa agora, de 2 vezes mais. Eu não sei como é que estão as pesquisas aí mundiais, porque os homens estão se deprimindo muito, por outros motivos.
Eu sempre tenho que parar um pouco para pensar nisso, porque é uma coisa que me pega tão profundamente que eu até esqueço. Como é o nome dessa doença que dói todas as articulações? Fibromialgia. Fibromialgia. Você percebe que quando a gente tem um... E também é mais comum na mulher, né? Na mulher. Eu tenho um bloqueio de falar, porque a depressão ela está aparecendo de várias maneiras. A fibromialgia é uma, que é uma doença, existe, tem tratamento, inclusive com acompanhamento psicológico, tanto é que uma das medicações da fibromialgia é o antidepressivo, o antidepressivo, né, independente do analgésico, anti-inflamatório, coisa e tal, e muito poucas mulheres associam isso ao seu estilo de vida, assim como a depressão. Tá, tem uma alteração hormonal que mexe com a gente, mexe, assim como mexe na gravidez, assim como mexe na adolescência, como eu já coloquei. Mas isso pode ser equilibrado desde que você tenha um bom acompanhamento. O que a gente não pode permitir é o verbo ser. Eu sou deprimida, eu sou doente de tal doença, eu estou deprimida, porque eu estou numa fase de transição. E essa transição mexe com todas as minhas verdades fisiológicas e externas. Então, em qualquer momento de conflito, pode surgir, sim, uma depressão. Eu não estou menosprezando o peso da dor, mas eu quero sempre dizer que tem luz na frente do túnel. E o que eu vejo não é isso. Eu sou deprimida, eu sou fibromiálgica, eu sou, e às vezes não sai disso. Márcia, em relação ainda a isso, embora você diga que o homem também está se definindo mais, que a estatística talvez ainda que seja maior, né, entre as mulheres, o homem também está se definindo mais por outros motivos, eu queria entender, no caso da mulher madura, o que, além dela levar a questão da depressão, que fatores que ela apresenta como os principais problemas que têm levado a um estado deprimido. É bem uma questão de identidade, Mariana. Quem eu sou? Eu fui filha, eu fui namorada, eu fui esposa, eu fui mãe. A maioria. Não tive tempo de saber quem eu era. E também ninguém se esforçou para te empurrar para saber quem você é. Então, chega um momento, quem eu sou? Qual é o meu... Isso independe se ela foi mãe, se ela está empregada ou não, com uma carreira bem-sucedida ou não. Ela tem, nesse momento da maturidade, esse tipo de questionamento? Esse questionamento. Quem eu vou ser daqui para frente? Tá? Porque eu já não sou mocinha. Mas que mulher eu sou? Eu sou uma mulher... Na última porção da vida, o que eu quero ser? Né? Na última porção desse terço da vida, tá? Desse terço. Sim. Eu sou muito otimista. Mas de qualquer forma, a gente está, na melhor das hipóteses, caminhamos metade. Para metade. Né? Então, tem outra metade aí a ser desbravada. E quando tem esta crise, ela é muito legal, porque ela permite a reflexão. Lembra dos reis que eu falei lá atrás? Uhum. A reflexão, sabe? Não adianta eu saber tudo, eu conheço, eu assisto o programa da Mari, eu reflito, aí eu vou ter que ter um outro momento, que é a atitude. Que aí entra Simone de Beauvoir. Eu vou me construir como mulher, que agora eu sou eu comigo mesma. Mesmo que eu tenha filhos, mesmo que eu tenha netos, mesmo que eu tenha uma parceria, é a hora de andar junto, estar lado a lado. Não existe mais um projeto para ser construído, né? Já está construído. Agora é o meu projeto pessoal. Eu atendi uma mulher,
Veja bem, quando eu conto um caso, é tudo muito antigo, tá? Para não ferir suscetibilidade nem invadir, né? Claro, Que o sonho dela era ser médica. E não deu, não foi. Menina, ela começou a se envolver com a medicina chinesa, foi aprender a acupuntura, depois ela foi para o floral, depois ela... Hoje, ela não é uma médica, mas ela tem um conhecimento do corpo humano, ela faz tanto bem para tanta gente, que ela percebeu que aquela falta que ela carregou durante 30 anos não faz mais parte dela. Ah, não fiz para a faculdade porque o meu pai não me deixou estudar fora. Depois eu casei e meu marido não permitiu. Então ela carregou o impedimento. Quando ela conseguiu perceber que ela podia curar, ajudar, trazer saúde de outra forma, ela carregou aquilo, aquela infelicidade. Eu queria e não pude. Isso sumiu da vida dela de uma maneira assim mágica, feliz, realizada. É a história do propósito, né? Está todo mundo em busca de um. Quando a gente Você tem uma palavra perfeita para traduzir. Propósito. E o propósito sou eu que defino neste momento da minha vida, é no aqui e agora. Agora, mulheres mais inteligentes, assim como tem homens mais inteligentes. Quando eu digo inteligência, eu estou falando de sabedoria do amadurecimento. Porque envelhecer, todos vamos envelhecer, mas envelhecer com sabedoria é o nosso grande tesouro. Agradeço, então, muitíssimo a sua participação aqui no 50 Muitas. Espero que você venha e conheça outras mulheres aqui. Com certeza. Sendo entrevistadas. E que a gente volte a conversar sobre outros temas, né? Você falou de alguns aí importantes, como a questão da fibromialgia, até da própria violência obstétrica, que é um assunto muito grave e precisa ser conversado também. Tá exatamente. Muito obrigada, agradeço muitíssimo. Ao me despedir, eu quero te cumprimentar pela iniciativa e desejar muito sucesso para o teu 50 a mais, porque é o que a gente está precisando, ouvir e falar disso. Parabéns e sucesso. Um beijo para você, um grande abraço. Tá bom, Marta, obrigada. Para você também.